E aí galera, professor Bruno Garcia Redondo, mais um vídeo aqui de processo civil. Não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar em curtir. Nesse vídeo nós vamos prosseguir com aquele tema Ordem dos Processos no Tribunal. Vimos no vídeo passado considerações iniciais, colegialidade, poderes do relator. Vamos analisar agora o passo final da transição do relator para o colegiado e como é que é o julgamento colegiado e incidentes que podem acontecer nesse julgamento. Em primeiro lugar, a gente tem do relator, se o relator não julgar sozinho, arremessa para o presidente do colegiado, ele pede dia para o julgamento e vai ser julgado numa sessão. Antigamente, no Código Velho, além do relator, existia uma figura chamada revisor. E o Código de 2015 acabou com a figura do revisor. Então a gente tinha um relator, um revisor e um vogal. Hoje em dia, sem a figura do revisor, o Código Novo diz relator, vogal 1 e vogal 2. Então a gente tem relator, e quem não é relator, todos os outros votantes do recurso ou do processo são chamados de julgadores vogais. Desembargador ou ministro, mas são chamados de vogais. O artigo 931 diz que, distribuídos os autos, eles são imediatamente conclusos ao relator, e o relator tem o prazo de 30 dias para elaborar o voto, restituir com relatório à secretaria. Então, todas aquelas providências que o relator pode adotar, por exemplo, no 932 lá no início, antes de decidir o final, ele tem 30 dias para fazer o relatório, analisar, eventualmente dar um contraditório, alguma coisa assim. Ele devolve para a secretaria com o relatório e a secretaria vai marcar dia para julgamento. O 933 é um artigo que não tinha precedente no Código Velho, que fala basicamente quando nós temos questão de fato nova, chamada questão de fato superveniente, ou matérias que podem ser conhecidas de ofício. Então, questão superveniente, questão nova, que ocorra só no recurso, na tramitação do recurso. Ou uma matéria que possa ser conhecida ex ofício pelos julgadores, só que isso não se deu em primeira instância, isso vai se dar em tribunal. O artigo 933 basicamente traz um passo a passo de como aplicar o artigo 9 e 10 em tribunal, ou seja, como dar contraditório às partes e depois vir a decisão sobre o fato novo ou sobre a matéria que pode ser conhecida ex officio. O artigo 933 começa dizendo assim: se o relator, então o recurso ainda está com o relator, se o relator constatar a ocorrência de um fato superveniente ou a existência de uma questão que ele possa apreciar ex officio, ainda não examinada, que deva ser levada em consideração no julgamento, ele deve intimar as partes para que se manifestem em 5 dias. Então, está lá o recurso, já teve recurso contra razões, ainda não marcou dia para julgamento, e ninguém, por exemplo, falou de falta de interesse recursal, ou legitimidade passiva do réu, falta de um pressuposto processual, ou um fato novo que tenha ocorrido. O relator intima recorrente e recorrido para se manifestarem sobre esse tema novo, ou a matéria cognoscível ex officio ainda não alegada, ou o fato superveniente. Superveniente o quê? Superveniente à decisão recorrida e, eventualmente, ao recurso e contra-razões. Naquele momento, ele toma conhecimento do fato superveniente. Se não for com o relator que tome conhecimento e intime as partes para se manifestarem em 5 dias, para depois encaminhar para o colegiado, vem o parágrafo 1º e fala assim: se a constatação do fato novo ou da matéria ex officio ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso para que as partes se manifestem especificamente sobre o fato ou a questão cognoscível ex officio. Então, se for durante o julgamento, e aí surge alguém com uma ideia brilhante lá sobre uma questão que pode ser conhecida de ofício, ou toma conhecimento na sessão de julgamento de um fato novo, suspende o julgamento para que as partes possam se manifestar sobre o tema. Parágrafo 2º do 933. Se essa constatação se der em vista dos autos, então chegou a ter o início da votação colegiada. O relator, por exemplo, profere seu voto. Aí vai para o primeiro vogal, ele pede vista. Ele retira o recurso da sessão de julgamento e vai para o seu gabinete, ele vai ficar lá com o processo e o recurso, por exemplo, por 10 dias. E aí, nessa lida que ele vai dar, ele constata um fato novo ou uma matéria que ele pode conhecer ex officio. O que acontece? O parágrafo 2º diz: esse vogal, por exemplo, que pediu vista dos autos, deve encaminhar ao relator, para o relator tomar a providência do caput, ou seja, intimar as partes para se manifestarem sobre o fato ou a questão em 5 dias, e solicitar a inclusão do feito em pauta para prosseguir o julgamento, submetendo aquela questão nova ou aquela matéria cognoscível ex officio a todo mundo, mesmo a quem já julgou. Tá? Submetendo a nova questão a todos os julgadores. Então, o vogal ali que, por exemplo, pediu vista,
leva o processo, determina a devolução para o relator intimar as partes, já que o relator é o representante do processo, lembre, ele intima as partes para se manifestarem, volta para o julgamento e essa questão nova, esse fato é submetido para apreciação de todos os julgadores. O artigo 934 fala que o relator fazendo seu relatório, e aí a gente acaba aqui o tema matérias cognoscíveis ex officio e fatos novos, tá? Vamos prosseguir no rito do julgamento. O relator fez o relatório, diz o artigo 934, encaminha para a secretaria, pede data para julgamento, os autos são apresentados ao presidente, né, que designa um dia para julgamento, e deve ser publicada a pauta em órgão oficial. Então sai nos órgãos oficiais de publicação dos tribunais a pauta de julgamento. Exemplo, na terça-feira que vem vão ser julgados os seguintes processos, recursos. Aí traz lá a pauta e publiciza-se quais processos e recursos vão ser julgados na semana seguinte, no dia X, no horário X, naquele órgão colegiado do tribunal. O 935 fala que entre a publicação da pauta e da sessão de julgamento deve ter um interregno de, no mínimo, 5 dias. O Código Velho falava 48 horas, o Código Novo diz 5 dias. As partes podem ter vista dos autos em cartório após a publicação da pauta, pensando num processo não eletrônico, né? Podem lá analisar, inclusive, o processo físico. E, parágrafo 2º, afixa-se a pauta na entrada da sala em que se realiza a sessão de julgamento. O 936 fala que, ressalvadas as preferências legais e regimentais, processos e recursos serão julgados na seguinte ordem. Então, se não tem nenhuma outra preferência legal específica, a preferência é a do 936. Primeiro, inciso 1. Primeiro comece julgando o processo e recurso em que haja sustentação oral, observada a ordem de requerimento, quem pediu a primeira sustentação oral, aí depois quem pediu em segundo lugar, quem pediu em terceiro. Vem o inciso 2 e fala os requerimentos de preferência apresentados até o início da sessão. Inciso 3, aqueles que tiveram sido iniciados em sessão anterior, mas na sessão anterior, por exemplo, na semana passada, não foram concluídos o julgamento. Inciso 4, os demais casos. 946 diz que o agravo de instrumento deve ser julgado antes da apelação no mesmo processo. Vai que demorou muito, ainda não julgaram um agravo, já teve sentença, agora tem uma apelação também. Julga-se primeiro o agravo e depois a apelação dentro de um mesmo processo. Começada a sessão de julgamento, o relator faz a leitura do relatório. Em alguns processos, alguns tribunais do Brasil, às vezes até se dispensa a leitura do relatório, mas a regra geral seria o relator ler o relatório. Depois de leitura do relatório, se permitir a sustentação oral. Não são todos os processos e recursos que permitem sustentação oral, ou seja, o advogado de recorrente falar, depois o advogado de recorrido, depois até mesmo o Ministério Público, se ele atuar no feito. Não são todos os processos incidentes. Vamos ler o 937. 937 fala de sustentação oral. Parágrafo 2º diz que ela pode ser requerida até o início da sessão. E aí lembre que se requerendo a sustentação oral nos recursos em que caibam, você tem até preferência do seu caso ser julgado antes, por exemplo, dos processos e recursos que não têm sustentação oral. O 937 caput mostra que a sustentação oral é feita depois da leitura do relatório e antes do primeiro voto, então antes do voto do relator, mas ainda que na prática forense nós temos às vezes o relator até já adiantando como ele vai votar, não é o que está no CPC, ele fala assim, eu estava votando para dar provimento, então recorrente e recorrido querem sustentar, porque o recorrido, por exemplo, vai querer que eu não dê, então se quer sustentar sobre o ponto X, às vezes ele já pode estar até uma cola oficiosa, digamos assim, porque não é um voto definitivo dele, mas ele pode dizer como ele votaria, até mesmo para orientar a sustentação oral. Então vem o relatório oficialmente, a sustentação oral e depois o voto do relator e os votos dos demais vogais. 937 fala que o prazo de sustentação oral é de 15 minutos para cada um, 15 para recorrente, 15 para recorrido e 15 para Ministério Público, se o Ministério Público falar nos autos. E também o 937 fala nos incisos quais são os recursos e processos em que existe sustentação oral. Apelação tem sustentação oral, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, ação rescisória, mandado de segurança e reclamação, então não estamos mais em recursos, agora estamos em ações autônomas. Inciso 8 do 937, no agravo de instrumento contra interlocutória sobre tutela provisória, então agravo de instrumento só o do 1015, inciso 1, e não os outros incisos de cabimento de agravo. Inciso 9, em outras hipóteses em que houver lei ou regimento interno de tribunal. Descabimento, então, de sustentação oral não cabe em embargos de declaração, nos agravos de instrumento dos incisos 2 ao 13 do 1015, e o agravo interno vinha um inciso 7 que foi vetado na época da sanção do novo CPC.
Congresso, né, Senado e Câmara aprovaram o inciso 7, o presidente da República na época era a presidenta Dilma, ela vetou lá o inciso 7 que falava agravo interno. Doutrina e a melhor jurisprudência dizem: o agravo interno, quando for sobre recurso que teria sustentação oral, esse agravo interno deve ter sustentação oral. Exemplo, a apelação teria sustentação oral, mas o relator decidiu ela sozinha no 932, inciso 5. Aí você vai para o colegiado por agravo interno em apelação. Na verdade, o que o agravo interno faz? Ele leva a apelação, né, do relator para o colegiado. Poxa, se o relator não tivesse julgado sozinho a apelação teria sustentação oral no colegiado. Mas ele decidiu sozinho, agora você vai levar a apelação através de agravo interno. Por que esse agravo interno não vai ter sustentação oral? O relator, basicamente, teria poder de tirar a sustentação oral dos recorrentes. Porque se ele não decidisse, a apelação teria, ele decide sozinho a apelação, vai para o agravo interno e, pela lei, agravo interno parece que não teria sustentação oral. Aí doutrina e parte dos julgados dizem: e vamos interpretar que o agravo interno deve ter, porque na verdade é o julgamento da própria apelação. Ou aquele agravo de instrumento do 1015, inciso 1, que teria sustentação oral. Vamos dar sustentação nesse agravo interno. A sustentação oral pode ser feita, inclusive, por videoconferência, diz o artigo 937, parágrafo 4º. Pelo Estatuto da OAB, artigo 7º, inciso 10, o advogado tem direito a interromper, ou em qualquer momento, o julgamento e pedir a palavra pela ordem para suscitar, pontuar uma questão de fato que esteja sendo erradamente analisada. Não é para discordar do julgador. Fala, pisar a palavra pela ordem, numa intervenção sumária, ou seja, rápida, para esclarecer um equívoco ou uma dúvida em relação a fatos, documentos ou afirmações, ou para replicar, se defender de uma acusação ou censura que lhes sejam feitas. Começa-se a votação pelo juízo de admissibilidade e julgam-se, em primeiro lugar, as preliminares, pelo artigo 938. O 938 diz que, havendo vício sanável, pode-se tentar corrigir o defeito ou renovar o ato no próprio tribunal, se assim se quiser, 938, parágrafo 1º, dando, claro, um prévio contraditório às partes, pelo artigo 9 e 10. Cabe, inclusive, complementação de provas, 938, parágrafo 3º. Os outros votantes podem adotar essas providências, parágrafo 4º do 938. E, não havendo menor problema de admissibilidade ou questão preliminar pelo 938, passa-se ao julgamento das questões de mérito, artigo 939. Então, a gente teve a leitura de relatório, sustentação oral, começa-se a votação pelo relator, começa com admissibilidade, começa com questões preliminares, julga o mérito, e aí vem os outros votantes chamados de vogais. O artigo 940 fala que, inclusive, o relator ou qualquer outro julgador que não se encontrar habilitado para proferir um julgamento pode solicitar vista dos autos pelo prazo máximo de 10 dias. A vista pode ser até na hora, falar assim, quero ficar com o processo aqui meia hora para dar uma lida melhor nesse documento que mencionaram aí na sustentação oral. Você pode pedir uma suspensão, uma pausa para continuar votando na mesma sessão, ou pedir vista que retira o processo ou o recurso de julgamento e volta lá no prazo máximo de 10 dias, mas deve, após ele, o recurso ser reincluído em pauta de julgamento. Se for para voltar depois de 10 dias, tem que publicar uma nova pauta. Então, se os autos não forem devolvidos tempestivamente, ou se não for solicitada pelo juiz a prorrogação de prazo, o presidente do tribunal pode requisitar o processo para voltar no julgamento. O artigo 37 da chamada Lei de Abuso de Autoridade, que é a Lei 13.869 de 2019, artigo 37, Lei do Abuso de Autoridade diz que é abuso de autoridade, artigo 37, demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo do qual tem requerido vista em órgão colegiado, e requereu vista e demora com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. Então, pedir vista, extrapolar o prazo de 10 dias, com o intuito de procrastinar ou retardar julgamento, é abuso de autoridade pelo artigo 37 da lei, e a pena lá diz que é detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, eu faço esse parênteses aqui de legislação extravagante sobre o pedido de vista. E aí, finalmente, a gente vem no artigo 941, temos a votação. Ao final de cada julgador proferir o seu voto, se dá provimento, se nega na admissibilidade, lega no mérito, se concede no mérito. Proferidos os votos, o presidente anuncia o resultado do julgamento. Designa para redigir o acórdão, que é aquela conclusão, o relator, ou se o relator for vencido, o autor do primeiro voto vencedor. Artigo 941, parágrafo 1º, diz que o voto pode ser alterado até o final do julgamento, até proclamado o resultado. Então, votei num sentido, eu o primeiro votante, o relator,
primeiro vogal vota, o segundo está votando, o relator pode mudar de opinião antes do último terminar de proferir o seu voto e o presidente da sessão proclamar o resultado final do julgamento. Então, os votantes podem modificar seus votos. O parágrafo 1º, então, diz que pode ser alterado o voto até o final do julgamento. O parágrafo 3º, por exemplo, diz que o voto vencido, apesar de vencido, tem que ser necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, inclusive para fins de pré-questionamento. E pré-questionamento é tema da aula de recursos especiais e extraordinários, um pouquinho mais para frente. E eu queria terminar aqui o nosso módulo e o nosso vídeo hoje falando sobre o artigo 942. O artigo 942 traz o que a gente chama de ampliação do colegiado em caso de divergência. Alguns chamam de complementação de julgamento. O novo artigo 942 ele vem substituir algo que no Código Velho se chamavam embargos infringentes. Não eram embargos de declaração com efeitos infringentes, embargos infringentes. Embargos infringentes eram um recurso no prazo de 15 dias. O insatisfeito tinha que obrigatoriamente recorrer se não transitava em julgado, pagava custas, tinha que observar o prazo de 15 dias, tinha que ter razões recursais. Você não podia pular os embargos de divergência embargos infringentes se eles fossem cabíveis para ir já ir para o recurso seguinte. Você tinha que obrigatoriamente entrar com ele para depois entrar com eventualmente especial ou extraordinário. O 942, de novo, revoga embargos infringentes. Não existe mais um recurso com esse nome. Não é mais recurso, não tem mais prazo de 15 dias, não tem mais razões, não tem pagamento de custas. O 942 cria uma técnica automática, um incidente de ampliação do colegiado. O 941, parágrafo 2º, falava que, por exemplo, lá, no julgamento de apelação ou agravo, a decisão será tomada no colegiado por voto de 3. Então, relator e 2 vogais. 3 julgam apelação e agravo. Só que pode acontecer pelo 942 de haver divergência, ser, por exemplo, 2-1. Seja para manter a decisão recorrida ou para mudar na apelação. No agravo, por exemplo, para reformar, para mudar. E dependendo lá do tipo de recurso que seja, cabe essa ampliação do colegiado, você chamar mais votantes, mais julgadores do mesmo órgão colegiado do seguinte, para na mesma sessão ou em outra sessão, trazerem os seus votos num placar que pudesse alterar o resultado final. Então, por exemplo, nós temos o julgamento por 3 votantes, surgiu a divergência, está 2-1, você tem que chamar no mínimo mais 2. Aí vem o quarto e o quinto, para eles, por exemplo, fazerem um 3-2, né? 2-1, mais 2 pelo 1 vira 3-2. Então você chama num julgamento de 3, no mínimo mais 2, numa possibilidade de reverter o julgado. Vamos ver então o que fala o CPC. Olha, extinguiu embargos infringentes. Criou uma técnica de ampliação de colegiado em caso de divergência chamada complementação de julgamento. Majoritariamente não é um recurso, não é uma ação autônoma, não é um recurso ex officio. É um mero incidente. É um mero incidente, não é recurso porque não tem nenhuma decisão da qual se recorra. Quando você tem o 2-1, você só tem matemática, resultado, mas você não tem julgamento, você não tem um acórdão já. Em vez de terminar o julgamento e lavrar o acórdão, você vai prosseguir com o julgamento. Então, se há um prosseguimento de julgamento, decisão não teve. Você tem os votos, tem matematicamente um resultado, mas ainda não acabou o julgamento, não teve o acórdão. Então não é recurso, porque não tem acórdão para se recorrer, tá? É uma complementação, uma ampliação, uma continuidade do julgamento antes de encerrá-lo. Por isso que recurso não é. E diz o 942, quando o resultado do julgamento de alguns recursos e ações autônomas, eu vou falar quais, for não unânime, ou seja, tiver um voto vencido, o julgamento terá prosseguimento, eu vejo, o próprio julgamento não acabou, terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores. Revisão do voto vencido não interrompe a ampliação. Estava 2-1. Aí você vai chamar mais 2. Aí vai ter uma nova sustentação oral, já vou explicar. E aquele cara que estava vencido, ele quer mudar o voto dele. Ele pode? Pode, artigo 941. Mas ele mudou e agora deu 3-0, mas você já estava no início do julgamento ampliado. Ele consegue fazer cair o julgamento ampliado? Não. Se iniciou o julgamento ampliado, ainda que a pessoa mude o seu voto e vire, por exemplo, 3-0, agora você tem que chamar até mais um, você vai ter que chamar o sexto. Um placar possivelmente para reversão, tá? Ou mais 2, né? Você teria que chamar 7 para ficar 4-3. Enfim. Então, mudar-se o voto vencido quando do início do julgamento ampliado não faz automaticamente cair o julgamento ampliado. Prossegue-se com o julgamento ampliado. Esse julgamento ampliado cabe nas seguintes hipóteses, vejam. Apelação. Apelação tendo os 3 votos. Basta haver divergência, basta ter 2-1, seja para manter a decisão recorrida ou para reformá-la.
cabe ampliação do julgamento. Então não se exige reforma por 2-1, basta ter 2-1, seja para manter ou para reformar. Agravo de instrumento. Artigo 942, parágrafo 3º, inciso 2, diz lá. Quando houver divergência no sentido da reforma da decisão. Então você tem uma decisão que por 2-1, que seja para dar provimento ao agravo de instrumento por 2-1. Então no sentido da reforma da decisão. Se for agravo, a apelação não precisa reformar a decisão. Agravo precisa reformar a decisão quando você tem daquela decisão que julga, por exemplo, parcialmente o mérito, que é a hipótese 942, parágrafo 3º, inciso 2. O agravo lá, por exemplo, contra a decisão do 354, parágrafo único, 356, enfim. Também julgamento de ações rescisórias, 942, parágrafo 3º, inciso 1. Quando houver divergência, que volta a exigir divergência, no sentido da rescisão da sentença. Teve uma sentença, transitou em julgado, coisa julgada material, estamos na ação rescisória que começa em tribunal, e tribunal tem divergência no primeiro juízo, juízo rescindente, e não no segundo juízo da rescisória, juízo rescisório. Aí se tem uma divergência no primeiro juízo rescindente, se vai rescindir ou não, amplia-se o julgamento para o órgão colegiado maior de julgamento, maior do que aquele que julgava a ação rescisória, para terminar o juízo rescindente, e eventualmente esse colegiado ampliado é o competente para o segundo juízo, o juízo rescisório. A lei não fala, ela fala só apelação, no caput, e no parágrafo diz agravo ou rescisória quando reformar, ou quando tiver divergência lá no juízo rescindente. Ok. Embargos de declaração e agravo interno. Doutrina, em alguns julgados, dão essa ampliação para quando também for embargo de declaração ou agravo interno de decisão contra decisão proferida num recurso anterior, e esse recurso anterior seja uma apelação ou seja um agravo. Então, a apelação foi unânime. E se for unânime, não tem ampliação. Aí entra-se com embargos de declaração do acórdão da apelação. E esses embargos têm 2-1 no julgamento deles. Aí você vai ter ampliação no julgamento dos embargos, porque são embargos sobre apelação. Apelação unânime, embargos não unânimes, amplia os embargos. Embargos de declaração contra agravo. Agravo era unânime, não teria ampliação. Mas vem os embargos de declaração e são providos por maioria. Provimento por maioria. Aí você tem a técnica de ampliação do colegiado. Não cabe, 942, parágrafo 4º, no incidente de assunção de competência, incidente de resolução de demandas repetitivas, não cabe em remessa necessária, não cabe em julgamento não unânime nos tribunais pelo plenário ou corte especial, não cabe em embargos infringentes sem desistirem, não cabe em recurso ordinário em mandado de segurança, não cabe em recurso nominado em juizado. Se não for observado o 942 quando cabível, então é apelação com voto vencido, é agravo com reforma daquelas decisões parciais de mérito, é ação rescisória com divergência no juízo rescindente. Era caso de ampliar pelo 942 e não amplia, o julgamento é nulo. É nulo porque tem um defeito processual que foi a não ampliação, a não aplicação do artigo 942. O 942 fala, você convoca os outros julgadores, esses a mais, nos termos definidos no regimento interno. Data da complementação da sessão, diz o 942, parágrafo 1º. Sendo possível, o prosseguimento do julgamento se dá na mesma sessão. O 942 caput fala, assegura-se às partes e eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões para os novos julgadores. Então você vai ter ampliação na mesma sessão ou em outra, renova-se o direito de fazer a sustentação oral, mesmo que o sujeito não tenha feito no início. Poderia fazer no julgamento originário, não fez. É caso de ampliação porque teve uma divergência, ganha novo direito de fazer a sustentação oral, ainda que não tenha exercido anteriormente, independentemente de ter sustentado antes ou não. 942, parágrafo 2º, fala que os julgadores que já tiverem votado, antes de encerrado o julgamento ampliado, eles podem mudar os seus votos. E o conteúdo da nova votação, a doutrina diz assim, porque não é recurso, não há efeito devolutivo apenas à parte da divergência. Todo o julgamento está em aberto. Então, basicamente, todos os pontos, todas as questões e todos os capítulos que estavam sendo julgados, por exemplo, na apelação, ainda que você só tenha divergência em um capítulo ou uma questão, vai ampliar o julgamento, amplia o julgamento para todas as questões da apelação em todos os capítulos. Vejam, como não teve julgamento, não se encerrou, a apelação inteira ainda não foi julgada. Então, todos os capítulos, mesmo os não divergentes, são levados para julgamento. E os novos julgadores podem, por exemplo, falar alguma questão relacionada àquele capítulo não divergente. Não divergente, mas que ainda o julgamento não foi concluído. Então, quando você leva para o julgamento pelo colegiado ampliado,
leva-se não só o tema ou o capítulo no qual teve divergência. Exemplo, uma apelação em que você está debatendo danos materiais e morais. 2 capítulos. Só nos danos morais tem divergência. Vai ampliar o julgamento. Mas quando amplia o julgamento, os danos materiais também são levados, porque ainda não acabou o julgamento, você não teve decisão. E os novos julgadores que a princípio iriam falar só sobre danos morais, se quiserem, podem dar voto também sobre dano material. E a doutrina diz que nem se quiserem, é que eles devem obrigatoriamente votar em relação a todas as questões, em relação a todos os capítulos. Se nós tivermos embargos de declaração contra esse acórdão colegiado, os embargos de declaração devem ser julgados pelo colegiado ampliado. E aí, finalmente, terminado o julgamento, seja um ampliado ou não ampliado, a gente tem a documentação do julgamento pelo artigo 943. Os votos, acordos e demais atos processuais devem ser registrados, todo acórdão deve ter ementa, e lavrado o acórdão, a ementa deve ser publicada no órgão oficial em 10 dias. Queridos e queridos, espero que vocês tenham gostado desses 2 vídeos aí de ordem dos processos nos tribunais. Quem ainda não se inscreveu, por favor, se inscreve e clique em curtir. Obrigado, fiquem com Deus.